A paz do Senhor Jesus. Há muitas pessoas me perguntando por que que a igreja está tão fria. De modo geral, por que que os irmãos estão mais frios? Por que que há muitos irmãos que largaram, o bom caminho? Agora muitos deles voltaram a praticar os antigos pecados. Muitos deles estão morando até em ruas. E a maioria dessas pessoas, quando você aborda elas, elas falam: eu já fui presbítero, eu já fui pastor, eu já fui missionário, eu já fui obreiro da casa de Deus. E por que que eles estão lá? Os motivos são vários, mas uma coisa nós precisamos prestar atenção. Você há de convir comigo que muitas das pessoas que estão hoje longe do caminho da obra do Senhor, longe da comunhão com Deus, a maioria deles tiveram o mesmo princípio de abandono. Sabe o quê? Pararam de orar, pararam de meditar na palavra de Deus, pararam de ter uma vida consagrada com Deus, pararam de frequentar a casa de Deus. E o que é pior, os desigrejados, se já não vão à igreja, eles querem que as outras pessoas também não vão. E aí começam a dizer que as igrejas só têm pastor ladrão, ou seja, eles são tão desprovidos de inteligência, de raciocínio, que eles já deveriam saber que não deveriam generalizar assim, que há pastores e pastores. Jesus disse que no fim dos tempos, muitos seriam falsos pastores, falsos mestres, mas Jesus não disse que seriam todos. Mas os desigrejados sempre falam, são todos, não presta, é sistema, e começa a falar aquele monte de besterol. O problema é, meu irmão, minha irmã, a única solução é parar de ir para a igreja, porque as pessoas que estão parando de ir para a igreja, não conheço, pode até ter, mas não conheço nenhum que estão ganhando alma para Jesus, que estão indo para as ruas pregar o evangelho. Eles pregam na internet, eles querem pregar para os cristãos, para aqueles que estão indo para a igreja com dificuldade, mas estão indo. Mas assim, ganhar alma para Jesus, ir para as bocas de fumo, ir para as ruas, sabe, ir para os hospitais, presídios, casas de recuperação, a gente não vê esse tipo de pessoas lá pregando o evangelho, porque eu sou capelão e eu ando em todos esses ambientes e eu gosto de perguntar, porque meu sonho é eu pregar nesses lugares e eu falar: em qual congregação você congrega? E ele falar: não, eu não congrego em nenhuma, não, eu só faço a obra de Deus, mas eu não congrego em nenhuma. Eu tenho anos que espero alguém falar isso para mim, e eu não encontro nenhum desses desigrejados em hospitais fazendo a obra, nos presídios, nas casas de recuperações, principalmente quando a gente faz evangelismo nas madrugadas, a gente não vê nenhum desigrejado lá fazendo obra. Eu pergunto, que obra que eles estão fazendo, afinal de contas? Que obra que eles estão fazendo que é tão mais eficaz do que a nossa que congregamos, que a gente tem que abandonar essa obra aqui e seguir eles? Você entende, meu irmão? Você entende, minha irmã? É um raciocínio muito claro sobre isso. Eles pegam um problema ou alguns problemas de alguns pastores mercenários que estão aí bilionários, que eu também sou totalmente contra isso. Quem se enriquece às custas de pregar o evangelho, eu sou totalmente contra. Mas o problema são todos pastores assim? São todos aqueles que congregam nas igrejas são assim? Engraçado que os profetas nunca deixaram de ir ao templo. Foram expulsos, foram maltratados, os apóstolos foram expulsos, foram maltratados, e nenhum deixou de ir ao templo. E no decorrer dos anos, construíram outros templos nas próprias casas, ou seja, fizeram das suas casas templo, congregações. Naquele tempo não tinha congregação, não tinha placa, e começa aquele monte de coisa. Como se pudesse colocar placa naquela época. Se colocasse, eles eram mortos, eram presos. Então se reuniam secretamente. Mas graças a Deus que nós estamos numa época muito boa aqui no Brasil, que nós temos liberdade. E a lei aqui diz que nós temos que gerar um CNPJ na instituição, seja ela filantrópica, religiosa, seja o que for, tem que gerar. E se gera, tem que dar um nome. Mas quem é que não sabe que nome de congregação não salva ninguém? Nome de igreja não salva ninguém? Nome de congregação não salva ninguém? Quem é que não sabe disso? Será que quem congrega nesses templos não sabe? Tem que subestimar demais a nossa inteligência para achar isso, né?
Mas graças a Deus nós temos a mente de Cristo, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque os desigrejados não estão fazendo a obra que eles deveriam fazer, porque se criticam tanta gente que congregamos, eles deveriam fazer algo muito mais além de nós, que era buscar essas almas perdidas. Porque se eles sabem de alguma coisa da Bíblia, eles aprenderam num templo, entendeu? Que hoje eles criticam, mas aprenderam dentro de um templo. Então, meu irmão, um templo não significa nada se quem está na direção não estiver na presença de Deus. Então, o templo do Espírito que somos nós, nos reunimos no templo. Está lá em Salmo 84, versículo 10, está escrito lá, é só ler. Qual é a missão nossa de congregarmos no templo? E o Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que casa é essa, irmão? É um templo que se adora a Deus. E não adianta inventar não, porque é isso que está escrito lá. Agora leia Salmo 84, versículo 10. Eu gostaria, o primeiro que lesse, digitasse aqui embaixo, por favor. O que está escrito em Salmo 84, versículo 10? Deus abençoe em nome de Jesus.